Vamos lá, pessoal. Parte 7 ou 8. Nós vamos falar hoje da teologia da libertação católica e a missão integral. A teologia da libertação católica, ela é uma teologia que ela é tida como uma teologia de baixo para cima. É do homem, da cultura e da história para Deus, e não de Deus para o homem. Nós já vamos começar falando aqui que ela é equivocada, tá? Ela teve seu início na Europa católica e ganha força na Europa latina, na América do Sul. O foco é a salvação pelas obras. Foco no homem, depois em Deus, né? Necessidade humana, depois em Deus. Começa pela análise da situação humana. O que está acontecendo com o homem hoje, onde estamos, por que estamos desse jeito? Perguntas que eles fazem. Quem é Deus no continente da pobreza? Como Deus se revela ao necessitado e oprimido? Como ser cristão no mundo da fome? Por que o oprimido é oprimido? Por que o necessitado é necessitado? O entendimento teológico deles começa a partir da situação histórica do ponto de vista do pobre. Como eles querem entender Deus? Eles querem entender Deus como que o pobre vive, qual é a história dele, do necessitado, foco sempre no homem. Qual que é a base hermenêutica dele, o pressuposto dele, da teologia da libertação católica? É o Êxodo, o livro do Êxodo. É a libertação dos escravos por mão de Deus e de Moisés. Então os escravos deixam de ser escravos, eles são libertos, tanto do sistema egípcio quanto da vida escrava. Então eles têm como base, como pressuposto isso. A praxis e a mudança e a prática é a obra social, é mudança social. Eles pregam a libertação do sistema, da opressão do sistema. Prega a luta de classe, acham que a raiz da opressão é o capitalismo internacional, luta por uma revolução socialista e são marxistas por conta disso, por conta de todas esses itens que nós falamos aqui. Pregam que você vê Deus, você conhece e vê Deus em locais, como por exemplo na família e na ajuda entre familiares, como por exemplo na igreja e na ajuda entre os irmãos, como por exemplo em uma obra social que você vai ajudar, você vê Deus nisso, você encontra Deus nisso. Acreditam que o pobre é um lugar teológico, é um lugar onde você encontra Deus. Então eu faço algo bom para o pobre, eu salvo o pobre e me salvo. Acham isso. Não levam em consideração a soteriologia, que é a salvação pela cruz e pelo sangue de Cristo, né? Aí vem a missão integral. A missão integral, ela nasce antes da libertação, da teologia da libertação católica. E elas andam juntas. Missão integral com teologia da libertação católica até 1962. Quando René Padilha e mais alguns, eles começam a dizer algumas coisas diferentes. Eles entram na missão integral e começam a colocar outros pontos. Começam a mudar pressupostos. Começam a mudar o início e o fim. Por exemplo, a missão da ajuda aos necessitados não é o início nem o fim, mas está no meio da nossa missão. Ela faz parte da nossa missão. A chave hermenêutica não é o Êxodo. Chave hermenêutica é Cristo. E é muito diferente. Que a chave hermenêutica sendo Cristo envolve a crucificação, a redenção, o arrependimento, a salvação e a volta de Cristo, a nossa glorificação. A escatologia, que é a volta de Cristo, não é uma obra social que você vai ser salvo. Não. É Cristo também. Escatologia também é Cristo. A salvação não é tirar a pessoa da pobreza. Então a gente tem que ver essa diferença, a gente tem que analisar essa diferença. Então o princípio de começar a encerrar as coisas aqui na Terra não é o marxismo. É a salvação em Cristo. Diferente da teologia da libertação católica. Veja bem que nós estamos colocando os pontos positivos da missão integral e como ela deveria ser. Como ela está hoje,
eu não sei, porque eu sei que existem pastores que estão misturando a missão integral com a política. E a missão integral, ela faz parte de uma cosmovisão cristã e ela deveria ser algo muito bom. Mas a partir do momento que você envolve política nisso, você sai do âmbito do evangelho e você desce um patamar. Você desce um patamar. Então, vamos dizer assim, a misericórdia, a dignidade, a ajuda social, o socorro a pessoas, a visita, o cuidado com os enfermos, a graça para com as pessoas, o repartir, tudo isso não é salvação, mas também não é marxismo. Tudo isso faz parte de um pedaço da nossa cosmovisão cristã e precisa fazer parte da nossa visão. Não tem como excluir isso. Não tem como. Tiago era um pregador quase, se eu não sou atrevido em dizer, da missão integral. Na carta de Tiago, ele fala que não adianta você apenas viver pela fé se não tiver obras, porque a fé é invisível e a obra prova que você tem fé. Você faz obra provando por que você tem fé. A fé é o começo, mas a obra é o meio. A fé e a salvação é o início e o fim, mas sem a obra você não mostra a sua fé. Interessante, não? Então, tem que fazer parte da nossa cosmovisão cristã, não tem como sair disso. Perguntas que fazem a missão integral. Por que defendemos os mais fracos? Por que damos comida? Por que ajudamos as instituições? Se Cristo está em nós, nós estamos em volta das pessoas que têm fome, que têm sede, que estão nus, que estão presos, que estão enfermos. Mas em relação à salvação, nós acreditamos que é pela fé em Cristo. Nós acreditamos que é pela cruz, pelo sangue e pela volta de Cristo. Dentro da nossa nova natureza está fazer o bem. A salvação para ele não é porque eles foram atendidos ou porque nós atendemos eles. Não. Isso só faz parte da nossa nova natureza. Quando atendemos o próximo, não é uma estratégia para trazer ele para a nossa igreja ou para ele participar do canal. Não, é simplesmente porque nós somos assim agora, é uma nova natureza. E nós não esperamos nada em volta, de volta, em troca ou algum retorno. As obras não são para salvar os que fazem, nem para salvar os que recebem. Não é salvação isso. E sim porque faz parte da nossa nova criatura. Isso não é salvação. Porém, isso pode envolver salvação. Isso pode envolver salvação. Porque se você é um egoísta que não faz, pode influenciar na sua salvação. E se você é um necessitado que recebe, você pode aceitar Cristo por ter recebido. Não é a primícia, não é o fim, mas pode acontecer no meio. Então nós não esperamos nada em troca das pessoas que nós ajudamos. Eu tenho um exemplo. Eu participava em uma igreja de seminários, né? E a observação que eu tinha é que ninguém ali passava fome, assim. Não porque um ajudava o outro, mas era a classe social que nós vivíamos entre nós. E era uma bênção espiritual muito grande, você saía quebrantado, assim, né? Saía em êxtase. Mas eu achava muito estranho, porque eu saía dali, eu passava embaixo de um viaduto, antes de pegar a estrada, e tinha uma família pobre morando ali embaixo do viaduto. Isso me trazia um conflito muito grande. Por que será que eu estou num lugar tão bom e eles estão num lugar tão ruim? Será que eles pecaram mais do que eu? Será que Deus quis assim que eu estivesse no lugar de rico, entre aspas, e eles estivessem nesse local? Eu tinha um conflito muito grande e eu estava certo com esse conflito que eu tinha. Eu estava certo. Então, não fazemos o bem porque nós não fazemos o bem só para quem crê. Nós fazemos e esperamos que ele
Nós esperamos que ele venha a crer, mas não porque ele crê. E talvez nem creia também. Os escribas e fariseus, por exemplo, são os que falam, mas não fazem. Então são essas igrejas que falam da salvação, da crucificação, mas não fazem nada em relação ao próximo, em relação ao pobre, em relação ao necessitado. Pedro, você me ama? Amo. Cuide das minhas ovelhas. Cuide deles. Jesus olha para a multidão e fala, são como ovelhas sem pastor. Ninguém cuida deles. Ninguém cuida deles. É diferente você cuidar de quem está na sua igreja, bonitinho, arrumadinho, perfeitinho. Muito diferente. Nós não estamos falando disso. A prática, não é ela que me salva. Eu pratico porque eu sou salvo. Eu não faço para ser salvo. Eu faço porque eu já fui salvo, porque eu sou salvo. Diferente também. Não faço para essa prática me levar para o céu. Eu faço porque essa prática ela é resultado da minha salvação. Diferente também. Eu vou falar uma coisa aqui. Todos que combatem a ideia genuína, integral, da missão integral, todos, são ricos e egoístas. Todos. Porque nenhum necessitado, pobre, teólogo ou não, combate a missão integral. Mas os ricos e egoístas combatem. Não estou falando da missão integral quando se mistura com os governos, não. Mundanos, não. Falando da missão dentro da sua cosmovisão cristã, de você estar ao lado do necessitado, cuidar dele, ajudá-lo, como se fosse parte da sua natureza. Quem combate isso é egoísta. Quem combate isso é egoísta. Então, somente dentro das nossas lindas e limpas igrejas, somente dentro disso, o que você está fazendo para salgar o mundo, para ser luz do mundo? Estão somente dentro desses lugares. Não conhece o necessitado, porque a lista de relacionamento é uma lista de relacionamento de pessoas sãs, da mesma classe social, do mesmo nível, e assim é muito fácil. Os problemas dessas pessoas são problemas de egoísmo, de briga entre eles, de intriga, de discussões teológicas. Não é o problema entre eles, não é que a família precisa que alguém pague a conta de luz dela porque o homem está desempregado. O problema deles não é porque a criança é doente e a família não tem condições de tratar com remédio. Não, o problema deles é a intriga entre eles só. Não tem mais nenhum problema, né? Não conhece o necessitado. O que a gente tem que pregar para o rico? Salvação na cruz de Cristo. Cristo morreu em nosso lugar. Arrependimento, conversão, salvação pela fé e vida eterna. O que a gente tem que pregar para o pobre? Salvação na cruz de Cristo. Morreu no nosso lugar. Arrependimento, conversão, salvação pela fé e vida eterna. A mesma coisa. Tem que pregar a mesma coisa. Mas a gente não pode pregar para o pobre e deixar ele ficar necessitado. Essa é a questão. O rico, a necessidade do rico talvez sejam coisas psicológicas. Pode ser uma cosmovisão errônea que você precisa ajudar a acertar. Mas a necessidade do pobre, a partir do momento que você prega para ele, é tirar ele daquela necessidade. Ele não pode ouvir a mensagem da cruz e continuar passando fome. Não pode. E você não pode ficar só no seu lugar, só na sua igreja linda e rica e cheirosa, ou só na sua casa, que é sua, que você tem o seu emprego, ficar só nesse relacionamento, pregando só para essas pessoas, sendo que você tem 90 e poucos % da população que passa necessidade. Aqui no Brasil, né? Que precisa de alguma coisa, que está endividado, que está sem emprego, que está desempregado. Ambos podem não crer, rico ou pobre. Ambos podem crer. O início e o fim não são as obras. Mas se as obras, se a missão não estiver dentro da sua cosmovisão cristã, então a sua cosmovisão cristã está equivocada. Está equivocada.
Se você ouviu essa palavra e se sentiu mal e acha que isso não é verdade, você só pode ser egoísta. Centralidade em Cristo. A vida de Cristo. Como diz Felipe Vilela, ele nasceu na periferia. Ele nasceu na Galileia das Nações. Onde ele nasceu, o que ele fez, quem ele defendia, quem ele defendia, quem ele curava, quem ele estava do lado, impregnava, qual o aroma que impregnava na pele dele? O Chuan-Chu-Vip, o odor do necessitado, da multidão. É difícil, gente. É difícil. Mas tem que fazer parte da nossa cosmovisão cristã. Amém?